Primeiro, se o senhor acredita que esses drones, efetivamente, eles sejam operados a partir do território ucraniano e que sejam destinados a Moscou. E se, nesse caso, isso significaria ou mostraria algum tipo de vulnerabilidade nas defesas, inclusive em relação a estes drones por parte da Federação Russa. Essa é uma questão. E a segunda questão, se esse tipo de operação, com a dificuldade eventual que os ucranianos possam ter em colocar seus objetivos na contraofensiva e em ganhos terrestres, me parece bastante dificultados, se essas operações elas poderiam ter uma característica talvez mais ousada, como o Black Ops, ou algo que o valha, como atentados contra autoridades russas, algo nesse sentido. São essas as duas questões, e eu ainda faria um pequeno complemento. Se isso acontecesse, o senhor vê riscos materiais maximizados, sob o ponto de vista de que a Federação Russa utilize eventualmente um armamento nuclear, não digo estratégico, mas tático, ou que possa fazer represálias da mesma monta, eventualmente contra autoridades no mundo ocidental? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu vou ver se não... E verdadeiramente o senhor colocou três questões muito relevantes. Permita-me que aborde cada uma muito rapidamente, e se eu não, digamos, não for a todas as questões, por favor, reitere e refresque-me a memória, por favor. A questão da Turquia. A questão da Turquia é uma questão de conveniência, porque há ali algumas antinomias, digamos, algumas... Há ali é fundamentalmente uma questão de conveniência, porque há pouco o doutor falou na questão da França e da Turquia, mas há também a questão da Turquia e da Grécia, que são os dois da NATO, e que têm um conflito no Chipre, não obstante o Chipre seja um país independente, mas o Chipre digamos, da área do coração ou da emoção grega. Há toda aquela questão das ilhas. Há uma atrição permanente entre turcos e gregos. Permanente. Erdogan sabe que está no poder porque no golpe de Estado, aqui há uns anos, 2016, posso estar enganado, posso estar errado na data, quem o alertou foi os serviços secretos russos. Foram os serviços secretos russos que deram a mão a Erdogan e que o alertaram para a questão do golpe de Estado, que, naturalmente, todos sabemos de onde é que estes golpes de Estado vêm, não é? Depois, estas eleições que há pouco tempo Erdogan teve, em que o seu opositor resultava de uma congregação de 6 partidos, bastava ler a comunicação social aqui nesta parte da Europa e nos Estados Unidos. Digamos, via-se onde é que estava o coração do Ocidente. Portanto, Erdogan sabe que que o toleram, e sabe perfeitamente que a Rússia é, em última instância, um parceiro muito relevante. Até porque Erdogan quer, em termos económicos, ser um hub para substituir a Ucrânia em termos do fornecimento de hidrocarbonetos para o resto do mundo. E depois há ali também uma concorrência dos turcos com os próprios russos em relação à zona de interesse, digamos, espaço estratégico de interesse nacional permanente da Turquia. Não é só ali a zona do Bósforo, nem ali a zona da Europa, dos Balcãs. É fundamentalmente a zona turcomana, aquela zona em que a língua em que há ali aquele corredor, aquele espaçozinho que tem ali a Arménia como, em boa verdade, como um geobloqueante para a ligação terrestre. O doutor sabe muito melhor que eu entre aquilo que a Turquia pretende, uma ligação terrestre entre a Turquia e o Uzbequistão, nomeadamente naquele corredor, e depois há ali toda a questão entre o Azerbaijão e o Irão, não é? Que há mais azeris no Irão do que no próprio Azerbaijão, como o doutor sabe. Há este conflito escandaloso, diga-se de passagem,
neste bloqueio, no corredor que junta o Nagorno-Karabakh e a Arménia, em que um pouco o senhor Pashinyan tem gerido, no nosso entendimento, pescando o olho ao Ocidente, mas o Ocidente não lhe dá a mão, como vimos, lá, digamos, ainda quem vai aguentando ali até as tensões ainda é a missão russa que lá está, mas a Turquia tem uma relação muito particular, e, digamos, faz parte das contradições ou das tensões internas da NATO que poderão levar à sua própria desagregação, não é? Porque a própria Turquia é um membro, um observador da Organização de Cooperação de Xangai, portanto tem todo um conjunto tem um pé num lado e um pé no outro, não é? A questão dos drones, fundamentalmente. Há aqui, digamos, esta guerra é uma guerra que, em termos de paradigmas, em termos de condução militar, mudou completamente tudo aquilo que tem sido, que foram as guerras anteriores. Há pouco o Dr. Fábio Viana colocava a questão de uma guerra convencional. Efetivamente, estamos num período de uma guerra convencional, mas ela está a ser conduzida de uma forma sem precedentes. Aliás, e está a ser conduzida de maneiras diferentes de parte a parte. Em boa verdade, e uma das razões, e hoje já o podemos dizer, para o insucesso desta contraofensiva ucraniana, é o facto da Ucrânia estar a combater esta guerra com a doutrina da Airland Battle, isto é, como uma tática de armas combinadas, quando efetivamente o que estamos em presença é de uma proliferação enorme de sistemas de precisão, de uma visualização permanente do campo de batalha, de tal forma que hoje até no plano comunicacional não se dá crédito às informações de parte a parte, enquanto não houver um vídeo a provar que a força está naquela montanha ou está naquela posição ou naquela vila. Portanto, e os drones fazem parte deste processo. Agora, os drones são utilizados em patamares distintos. Isto é, no patamar tático, e aí no patamar tático têm feito a diferença de parte a parte, e mesmo aí há uma manobra diferente, uma utilização diferente. Os ucranianos usam fundamentalmente os FPVs, os First Personal Vision, que são os quadricópteros, aqueles drones pequeninos com uma granada acoplada e que atacam pontualmente. Os russos usam esses, mas usam também um game changer que é o Lancet 2. Não tem, praticamente não é omitido no Ocidente, mas os Lancet foi uma arma feita pela Kalashnikov, que é um drone que tem as asas em X, parece uma vespa, e que voa rasante e que estenderam-lhe a capacidade, o alcance, aumentaram, digamos, a ogiva ou a carga, e quando um drone destes que custa $20 mil, se a memória não me atraiçoa, não menos, perdão, bastante menos, mas não, portanto, não vamos inventar números, porque é só ir à internet e ver custo de Lancet 2, não é? E consegue destruir um Leopardo que custa 8 milhões e meio. Portanto, com um drone que custa uns milhares de euros ou de dólares, destrói-se um que custa milhões. Um carro de combate custou 8,5 milhões. Portanto, mudou completamente. Agora, os drones estão a ser usados em dois patamares. No patamar tático, foi aquilo que falamos agora, e no patamar estratégico. No patamar estratégico, aqui há também uma diferença. Aliás, lembramos, já ninguém fala nos Bayraktar, como se recorda. Houve ucranianos que até puseram o nome Bayraktar aos filhos, não é? Que nasceram entretanto. Era o game changer do momento, era a arma maravilha, etc. Já ninguém fala nos Bayraktar. O que é que nós... fundamentalmente, eram drones lentos, que voam alto, que têm uma pegada
uma pegada no radar. O que é que hoje está efetivamente na crista da onda? O que é a alteração? São os Shahed 136, que esses sim custam $20 mil e que os russos utilizam, digamos, e aliás, com um acordo com os iranianos, estão a fazer uma fábrica no Tartaristão, que estará pronta ou estará quase pronta para produzir centenas de drones destes. Os ucranianos estão a utilizar, também no plano estratégico, portanto, no plano tático já vimos o que é que utilizam, no plano estratégico estão a utilizar uns drones de fabrico interno, que, em boa verdade, não são muito eficazes. Porquê? Porque os russos estão muito mais desenvolvidos em termos de guerra eletrónica. E tem um sistema de defesa aérea que integra, portanto, multilayer e que é integrado, coisa que a Ucrânia não tem, porque tem a ver com a concepção do sistema de defesa aérea ocidental, que é diferente, e neste momento os russos montaram em torno de Moscovo um conjunto de empasteladores que dificilmente vai tornar muito mais difícil à Ucrânia de poder lá chegar. Agora, mas estão a utilizar também drones de produção caseira para esse fim. Ontem apareceu uma nova criatividade ucraniana, que foi a utilização de um FPV, de um destes drones pequenos, lançado da própria Rússia, que destruiu um bombardeiro estratégico. Destruiu um Tupolev 22. Portanto, um pequeno drone que custa 500 euros, que se compra no supermercado, com uma pequena granada, destruiu um bombardeiro estratégico na zona de Novgorod. Portanto, aí, digamos, a guerra é uma questão de paradas-respostas, não é? Agora, a utilização de drones pelos russos, fundamentalmente, tem dois objetivos. Uma é os indicadores, é fazer com que detectar a artilharia, acionar o sistema de defesa aéreo ucraniano para a seguir, com mísseis, o destruírem. Esse é um dos objetivos. Outro é também flagelar infraestruturas críticas ou infraestruturas militares, etc. Portanto, é esse o objetivo. O objetivo ucraniano é fundamentalmente relações públicas, mediático, comunicacional. Fundamentalmente criar pânico, direcionado à questão psicológica, criar um sentimento de insegurança e digamos, ter um objetivo de, a prazo, poder a população, digamos, insurgir-se pela fragilidade, e não tanto para a obtenção de efeitos no plano militar. Depois há outros drones, não entramos aqui não é bem drone, portanto, a utilização, os ucranianos são bastante criativos. Há os drones marítimos. Os drones marítimos que a Ucrânia está a utilizar têm sido muito bem sucedida, diga-se de passagem. Tem sido bastante bem sucedida. Isto é, com umas embarcações pequenas, produzidas pela Ucrânia, com capacidade para transportar 800 kg de explosivo, com um raio de ação bastante aceitável. É claro que a seguir houve aquela campanha de mísseis contra o Odessa, etc. Mas o que é uma verdade é que destroem uma fábrica, fazem outra no dia seguinte, não é? Aí não podemos dizer que a Rússia controle totalmente o Mar Negro. Portanto, a Ucrânia tem mais sucesso no Mar Negro, como temos visto pelos resultados, do que tem na parte aérea, porque o sistema de defesa aérea russa, que integra mísseis, canhões e guerra eletrónica, e aviões também, naturalmente, é muito mais desenvolvido do que o sistema, digamos, de controle marítimo. O último ponto que o Soutor colocou, a questão da eliminação cirúrgica feita pelos ucranianos, a possibilidade, aliás, hoje faz um ano que Daria Dugina foi morta. Portanto, o assassinato de Daria Dugina, como nos recordamos, faz hoje um ano. E temos reparado, não foi só Daria Dugina, foram mais um conjunto de influencers, bloggers que foram vítimas de atentados, ou Tartarsky, salvo erro, um deles, foi o último que foi morto com aquela estatueta que uma jovem transportou com um dispositivo explosivo no seu interior. Temos visto alguma contenção da parte russa. O que não deixa de ser espantoso.
Isto é, porque o objetivo destes ataques é precisamente para que a Rússia tenha uma reação descontrolada. Ao contrário do que a comunicação social, digamos, diz, etc., que os russos têm sido muito contidos e têm definido muito bem as suas linhas e têm muito bem espartilhada a área de responsabilidade ou de intervenção de cada um dos atores. Por exemplo, vimos Putin anteontem, ou ontem de manhã, ou anteontem à noite, a visitar o comando operacional de Rostov-on-Don. Não o vemos vestido de verde azeitona, nem de camuflado. Vemos-lo vestido de civil e vemos-lo a ser brifado e a não se imiscuir na parte militar. Ao contrário do que vemos na parte ucraniana. Sistematicamente, Zelensky interfere nas operações. E a componente política interfere nas operações. Os russos não. Portanto, têm uma paciência, têm objetivos bem definidos e estes ataques que têm sido feitos, alguns deles que são verdadeiros ataques terroristas, este da área do Guiné é um ataque terrorista, ponto, não têm tido, digamos, a mesma reação da parte russa. Temos visto até, em certa medida, que nas zonas, nos oblastes ocupados, como lhe queiram chamar, ou integrados ou anexados pelos russos, que, no princípio, havia uma espécie de quinta coluna da ação subversiva, aí o FSB tem conseguido eliminar, não se tem visto tantos atentados, nomeadamente contra políticos e personalidades. Portanto, a ação subversiva, porque a Ucrânia está a conduzir esta guerra de uma forma híbrida, com uma componente convencional e uma componente subversiva. Os russos estão apenas na componente convencional. Sr.